Olá, hoje a gente está em mais um IdaCast, mais um momento aqui para a gente falar sobre os nossos cursos, sobre os nossos ambientes em 2023, um ambiente de sala de aula que é um ambiente que a gente gosta muito. E hoje eu estou aqui com o professor Vitor Fonseca, que é nosso professor, que é nosso coordenador da pós-graduação em Prática Processual Civil, para a gente conversar um pouquinho sobre esse ano, o ano de 2024, e o lançamento da terceira turma da nossa pós-graduação. Nossa pós-graduação que vai começar em fevereiro, né, Vitor? O Vitor é nosso coordenador, é especialista, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, e muito nos honra, porque quando ele pensa sobre a pós, quando ele pensou, inclusive, em todo o projeto pedagógico da pós-graduação, ele pensou em disciplinas que pudessem objetivar ali a prática civil mesmo, prática processual civil, que é muito importante pra gente que atua na vida prática. Então, seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui contigo nesse podcast e prazer falar sobre a nossa pós, sobre o nosso curso, que foi tão pensado com carinho, com tanto afeto, com tanta responsabilidade também, com que o aluno e a aluna vai precisar nessa nossa pós-graduação, né? E agora a gente está com o lançamento da nossa turma em Prática Processual Civil. A nossa turma, ela tem 12 meses, né? Você fica ali fazendo a pós-graduação por 12 meses em 12 disciplinas que vão desde os fundamentos do processo civil, que inclusive o Vitor não abre mão dessa disciplina, porque é a disciplina inaugural. Começa. O que o aluno pode esperar em fundamentos do processo civil? Então, eu sempre falo que nessa disciplina é aquele TGP, é o Teoria Geral do Processo, que a gente estuda na faculdade e acha que nunca vai estudar, nunca vai voltar a ler e nem vai aplicar na prática. Na verdade, o que a gente tenta explicar nesse módulo é a prática que existe por trás desses conceitos teóricos e que muitas vezes vence uma ação, ganha um recurso, né? Então a gente fala de pressupostos processuais, a gente fala de condições da ação, a gente fala de legitimidade processual, legitimidade de causa, a gente fala do novo conceito do interesse processual, a gente fala sobre essas questões que parecem teóricas, mas se a gente pesquisar a jurisprudência dos tribunais superiores, do nosso próprio Tribunal de Justiça, a gente vai ver que muita coisa é resolvida a partir dessa teoria geral do processo. E sem falar, Felipe, nas novidades que a gente tem no nosso direito processual, negócios jurídicos processuais, as convenções processuais, a cooperação judiciária que modifica o conceito de competência, né, que a gente estuda há tanto tempo. Então, esses conceitos novos, que são teóricos, a gente traz para a prática para dizer como é que o advogado vai trabalhar isso na prática. Então, esse módulo inaugura a pós, primeiro porque a gente retoma esses conceitos teóricos, aplica na prática, mas a gente também já convida os nossos alunos a utilizar a nossa metodologia. E aí eu queria falar um pouquinho da metodologia, porque... Fica à vontade. Pra gente Até porque, né, Vitor, fundamentos do processo civil e estudos de casos práticos. Exatamente, foi uma união na disciplina para que não ficasse... Não é algo somente teórico, a gente não descura da teoria, mas a metodologia empregada em sala de aula é que é um importante nessa pós-graduação. Exatamente. O diferencial da nossa pós é justamente esse. A gente não abre mão dos conceitos teóricos, a gente está trabalhando o que é uma condição da ação, o que é um pressuposto processual, o que é a coisa julgada, de dependência, mas a gente aplica na prática. A gente busca casos concretos, a gente estuda exemplos concretos, a gente vai atrás de casos da jurisprudência, especificamente dos tribunais superiores, mas a gente também olha para o nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, o que nossos embargadores e embargadoras estão aplicando. A gente trabalha isso, ou seja, casos práticos mesmo para a gente aplicar aquela teoria. A gente faz também exercícios de peças processuais, de como fazer um requerimento, por exemplo, eu tenho um módulo depois sobre tutela provisória. Como é que a gente faz um requerimento de tutela de evidência? Como é que a gente faz um requerimento? Não é um assunto tão próximo na graduação, exatamente, né? A gente não aprende, passa direto isso na graduação. Como é que a gente faz um pedido de tutela antecipada recursal? Que muita gente, não, mas tutela antecipada recursal, sim, a gente pode fazer esse pedido no âmbito do recurso. Muita gente só faz o pedido do efeito suspensivo, mas esquece que tem esse pedido também. Então, esses detalhes da prática que passam muitas vezes desapercebido é que a gente aplica na nossa pós. E a nossa pós-graduação, gente, nesses 12 meses que a gente estuda, a gente tem provas no processo civil, visão jurisprudencial sobre provas no processo civil, poder público em juízo, precatórios, mandado de segurança, juizados especiais, que muita gente fala, não, você vai começar a advocacia, por exemplo, pelos juizados especiais, mas como trabalhar melhor o juizado especial, a sua competência, tentar saber, às vezes também por uma questão estratégica, quando não ir ao juizado especial, já que ele é um critério de escolha, exato, daquele que está litigando. Então, isso tudo a gente analisa na nossa pós, sobre mandado de segurança, tutelas provisórias, inclusive, o professor Vitor também ministra essa disciplina, e ele já até confirmou alguns professores que vão estar em diversos módulos, desde a
petição inicial, contestação, recursos, execução. A nossa pós é bem completa nesse sentido. Vou falar um pouquinho então desses nossos professores, desse nossa terceira turma, né? A gente trabalha com procedimento comum, então a gente vai da petição inicial, passando pelas defesas do réu, as audiências, a gente vai falar sobre recursos, a gente vai falar sobre provas, então a gente trabalha o procedimento comum. Professores que estão confirmados já para trabalhar esse procedimento comum, o professor Rafael Buquerque, do Pará, que já participou com a gente, e é um professor super dedicado a essa parte de prática, é um super professor para a OAB, para a segunda fase da OAB, estuda as peças práticas para o OAB, então ele está muito ligado a essa parte de prática processual, e é ele que vai dar para a gente petição inicial e defesas do réu. A gente também vai ter professor Vitor, que a gente vai falar um pouquinho sobre tutelas provisórias, como eu estava falando, a gente vai falar de tutela antecipada, tutela cautelar, tutela de evidência, a gente fala também da tutela antecipada nos tribunais, como recorrer, como pedir, fazer os requerimentos nos tribunais superiores. A gente também vai ter, nesse módulo, a parte de procedimento comum, a gente vai ter um módulo especial sobre provas com o professor Diego Fervenza, que é um juiz de direito e que trabalha a ideia das provas a partir da jurisprudência. Ele tem uma coletânea incrível de casos, tanto do Tribunal de Justiça do Amazonas, ele é juiz aqui, então ele tem muitos casos do Tribunal de Justiça daqui e também dos tribunais superiores em que ele trabalha a ideia das provas. Prova pericial, prova documental, prova testemunhal, é super bacana esse módulo. Ainda no procedimento comum, a gente também tem um módulo sobre recursos, e aí o módulo de recursos nessa turma vai ser dividido entre dois professores, a professora Carolina Uzeda, que é uma professora que participou já com a gente, incrível professora, que é especialista em recursos, ela tem um livro sobre interesse recursal, e ela que vai dar fundamentos dos recursos cíveis, então toda aquela parte de condições de admissibilidade do recurso, princípios recursais, os requisitos do recurso, que ela tem um livro sobre... essenciais, importantíssimos para o recurso ser admitido. Isso. Uma advocacia estratégica hoje pensa justamente nesses requisitos de recurso. Como é que eu vou pré-questionar já para levar para os tribunais superiores? E a Carolina é uma super especialista nisso, trabalha num grande escritório de advocacia em Paraná, e ela que vai dar esse módulo, essa parte sobre fundamentos dos recursos. Depois, na parte de recursos em espécie, apelação, agravo, aqueles nossos recursos do dia a dia, né? Nosso pão do dia a dia. Esse recurso quem vai passar é o professor Rodrigo Lucas, do Rio de Janeiro, que é um advogado do contencioso lá do Rio de Janeiro, que vai falar essa parte de recursos em espécie. Um advogado e professor de processo, acostumado a cursos de pós-graduação lá no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e é ele que vai trazer para a gente esses recursos em espécie. Ainda nessa parte de procedimento comum, a gente também tem, que não chega a ser procedimento comum, na verdade já passa para outros procedimentos especiais, que é juizados e procedimentos especiais com o professor Bernardo. E aí a gente tem uma experiência do Bernardo, dessa prática. A gente pensou no advogado, na advogada, que não vai ficar só apenas na sentença, na petição inicial, não. Ele vai trabalhar em todas as áreas, ele quer ficar livre para trabalhar em todas as áreas, ele quer ser um clínico geral, né? Então, se surgir uma causa nos juizados especiais, ele quer saber, e aí, vou só ler a 9.099, e se for um juizado especial federal, qual é a diferença? Então, a gente pensou nesse módulo de juizados especiais acoplado aos procedimentos especiais. Esses procedimentos especiais, a gente pensou nos procedimentos mais comuns, os que realmente caem na advocacia. Então, são possessórias, são questões locatícias, são questões realmente que interessam para a gente que está na prática. É quem está lá na ponta da advocacia que vai se interessar por esses temas. E são esses procedimentos especiais que o Bernardo vai falar no módulo dele. A gente também tem um módulo sobre a prática familista, que é um módulo super bacana, com outro juiz de direito, que é o professor Rafael Calmon, lá do Espírito Santo. Rafael é um juiz super experiente, é um processualista, doutor em processo civil, mas ele também tem livros aplicando a prática de família ao processo civil. Ele tem vários artigos sobre o tema, ele tem uma grande pesquisa sobre o tema e é um especialista. Ele vai falar sobre alimentos, revisão de alimentos, execução de alimentos. Ele vai falar também sobre guarda, direito à convivência de criança e adolescente. Então, é um módulo super bacana e vai trazer muita vivência do e somos muito carentes em relação a isso, de uma prática mais voltada ali para o dia a dia forense. Muitas questões podem ser discutidas e não podem ser discutidas em conjunto. A gente precisa entender essa sistemática das varas de família, das discussões ali, a que compete as questões familistas. E com isso, né, pegando esse gancho um pouco do que tu falaste, Vitor, a gente tem uma pós-graduação que notadamente tem blocos tanto teóricos
notadamente práticos, e temos prática de audiência, prática familista, a prática do juizado especial, desde os fundamentos. Então, esse bloco mais comum das práticas, pra gente é muito importante, ainda mais porque a nossa grande dor quando a gente sai da graduação, e a gente já saiu faz um tempinho, mas quando a gente também teve a nossa oportunidade de ir, muitas dúvidas surgiram porque a graduação acaba não cumprindo esse papel de trazer um pouco mais a vivência do dia a dia do Poder Judiciário, do Ministério Público, da advocacia. E quando eu sentei a primeira vez com o Vitor para falar, Vitor, vamos abrir uma turma, vamos pedir autorização para uma turma de pós-graduação em prática processual civil, eu lembro muito do Vitor falando para mim, olha, eu quero fazer algo que seja prático e teórico, sem descurar teoria, mas notadamente a prática. E como a gente também tem que falar de coisas boas, a gente vai, então, isentar as taxas de matrículas para quem se matricular até o último dia de janeiro. Então, até o último dia de janeiro, quem quiser se matricular vai ter a taxa de isenção na matrícula total, 100%. E a gente também está lançando bolsa de estudos de até 100%, cujo edital também vai estar lá no nosso site, no site do IDA. Se vocês quiserem procurar nas nossas redes sociais, também vai estar lá disponível nessa pós-graduação que inicia aí em fevereiro. O Vitor é o nosso coordenador, é ele quem está à frente nessa divisão. E aí, vou só pegar um ponto bem importante aqui pra gente, porque o ponto importante numa instituição de ensino são os nossos professores. Sim. E a gente tem professores de aspecto nacional e também não descuramos dos bons, os excelentes também da nossa taba, né? Do nosso lugar, da nossa região. Então, a gente separou professores que são professores reconhecidos nacionalmente, que têm um aparato para estar falando com os nossos alunos e também a prata da casa também estará conosco. Isso por quê? Porque a nossa pós-graduação é semipresencial. Então, nós temos disciplinas que são presenciais no IDA, ali na Rua Pará 840, e também online, ao vivo, podendo tirar dúvidas, podendo conversar um pouco com os professores. Me fala um pouquinho dessa metodologia, Vitor. Eu acho isso incrível na nossa pós, né? Porque a gente pega o melhor dos dois mundos. A gente tem que lembrar que a gente é uma pós em prática. Isso significa que a gente vai discutir, a gente vai aplicar, a gente vai querer saber dos fatos, das provas que estão sendo discutidas, dos detalhes do caso. E a gente sabe que nem sempre o online ele propicia isso. Então a gente tem alguns módulos presenciais e alguns módulos online. Presenciais são com os nossos professores do Amazonas, eu já tenho confirmado o professor Diego, eu, o professor Vitor, o professor Bernardo também já está confirmado, então a gente tem os melhores professores do Amazonas aqui junto conosco nessa pós-presencial. Online a gente tem a possibilidade de trazer os melhores professores, os melhores processualistas de várias áreas do Brasil. Então a gente tem do Nordeste, a gente tem a da região Sudeste, a região Sul, muita gente boa que vai trazer essas contribuições dos outros estados para a gente. E o que é mais interessante, são professores advogados, juízes, tem advogados da União, tem eu, Ministério Público, então a gente tem uma visão muito rica de várias áreas, não é só da advocacia, são várias áreas contribuindo para essa prática da nossa pós. E, como você falou, o fato desses módulos, a gente não prestar atenção apenas no procedimento comum, mas, por exemplo, na prática familista, na prática do poder público em juízo, mandado de segurança, precatórios, dos juizados, procedimentos especiais, a gente também dá atenção, Felipe, ao direito material. A gente não esquece que o direito material influencia o processo e a gente tem que estar preparado para isso. Nem toda tutela provisória vai ser igual de ser pedido, porque o direito material muda, não é? O recurso pode afetar alguma coisa, uma execução de alimentos é diferente de uma execução pecuniária simples, de uma dívida de 10 mil reais. Então a gente tem que ter atenção ao direito material. E o fato de a gente ter vários professores de várias áreas, de várias regiões, de várias experiências, enriquece a nossa pós, enriquece a experiência do nosso aluno pedagógica, né? Ele vai ter essa aula online, ao vivo, né? Com avaliações, com discussões em grupo também, a gente vai ter seminários, a gente vai ter discussões de casos práticos online, mas também presencial, onde a gente senta, onde a gente olha, olho no olho. Faz o nosso networking. Faz o nosso network, a gente conhece pessoas. Então, eu acho que a nossa pós tem esses dois lados, tem o presencial e o online ao vivo, que ajudam muito nessa experiência da própria advocacia, da prática mesmo. Então, vou convidar vocês para estarem conosco na pós-graduação, nessa nossa terceira turma da pós-graduação em prática processual civil, que tem um grupo de professores maravilhosos, uma coordenação que é do professor Vitor e que está conosco lá desde a primeira turma,
observando os melhores aspectos, as ementas de cada disciplina, com todo o conteúdo possível de ser ali trabalhado, porque é um final de semana por mês. Então todo mundo consegue se articular no tempo para participar da nossa pós-graduação, um final de semana por mês, iniciando aí em fevereiro, no final do mês de fevereiro, para que você possa, dentro das suas atividades profissionais, dentro das suas atividades também familiares, conseguir realizar uma pós-graduação. Mas não uma pós-graduação simples, uma pós-graduação só para constar do currículo. Não, uma pós-graduação que te traga conhecimento, que te traga discussões recentes, que te traga jurisprudência, visão de melhor estratégia também, porque às vezes a gente consegue fazer a mesma coisa por duas vias, às vezes até três no direito. Agora, escolher a melhor delas é a nossa grande questão e é isso que a gente quer também trazer na nossa pós-graduação. Eu também estou nessa pós-graduação numa disciplina chamada Metodologia do Trabalho Científico e também no TCC, que a gente vai discutir ali não só aquelas normas da ABNT, né, que todo mundo tem um receio das normas da ABNT, mas mais que isso, sobre pesquisa acadêmica em si, sobre objeto da pesquisa, sobre problemas de pesquisa, sobre estruturação, sobre como justificar um trabalho científico. Quem tem problema tem pesquisa, quem não tem problema não tem pesquisa, só está fazendo ali uma reprodução daquilo que já foi escrito. Então, é isso que a gente gosta de trabalhar na pós-graduação, porque ela tem esse viés de publicarmos artigos científicos, incentivamos os nossos alunos a isso, e provavelmente aí nós tenhamos um livro da pós-graduação em prática processual civil dos nossos alunos, e você, se participar da nossa terceira turma, também poderá participar desse projeto junto comigo, junto com o Vitor. A cada turma, a cada momento de finalização, a gente celebra com uma publicação que é importantíssima para o nosso corpo discente e também para o nosso corpo docente, né? Os nossos professores ficam muito lisonjeados quando veem que os nossos alunos estão ali galgando um novo espaço, um espaço acadêmico, além de um espaço profissional melhor. Então, convido vocês, deixo aí o convite do professor Vitor para que vocês participem da nossa pós-graduação. Queria então convidar você que está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, para participar da nossa pós em Prática Processual Civil. A nossa pós tem esse diferencial de ser não só processo civil, a gente trabalha a teoria do processo civil, mas aplicado à prática. Isso quer dizer que a gente vai além do que está no código. A gente vai na jurisprudência, a gente vai nos casos práticos, a gente vai, por exemplo, nas resoluções do CNJ, a gente vai em enunciados de fóruns de discussão, a gente discute realmente casos práticos, a partir de casos práticos de como fazer requerimentos, como fazer recursos, como usar expressões específicas para ganhar aquela causa. Então a gente utiliza essa pós para essa advocacia estratégica. Eu vou dar, inclusive, 2 exemplos. A gente tem um módulo específico sobre execução. A gente estava conversando aqui o quanto a execução é importante para você saber. Não adianta ter um papel dizendo que você tem direito e não conseguir executar. Então, a execução é super importante estrategicamente para saber como pedir. Aquela questão de bloqueio de cartão de crédito, lembra? A de caçar o passaporte até que a pessoa pague. Essas coisas a gente está discutindo na nossa pós, essas questões novas e atuais. A gente está discutindo na nossa pós. E também a gente tem um módulo específico sobre recurso especial extraordinário, que a gente passa na faculdade, Felipe, sem nem saber direito o que é isso. A gente lê a Constituição... Eu brinco com os alunos que a pós-graduação, a graduação acaba na sentença e mal na apelação. Quando a gente chega na apelação, o assunto já encerrou, a disciplina já está encerrando em dezembro. Então imagina, a gente dá tanta importância a isso que a gente fez um módulo separado, só sobre recurso especial extraordinário, falando de recursos repetitivos, de afetação de recurso. Se minha causa for suspensa por um julgamento, será que eu tenho como fazer um distinguish, dizendo no meu caso é diferente? Tudo isso a gente discute. Veja a riqueza desses detalhes que passa desapercebido na advocacia geral. E como é difícil admitir um recurso especial. Então vamos um desafio, né? Vamos trabalhar contra a súmula 7, Exato. Contra a súmula de que veda ali, que tem um pouco de jurisprudência defensiva, mas sabendo trabalhar os requisitos a gente consegue fazer. E não só trabalhar os requisitos direto naquele recurso, mas também durante todo o processo, como fazer esse pré-questionamento para que a gente consiga chegar até lá. Exatamente. É um dos objetivos. Então o convite fica aí. Vejam como a nossa pós, a gente falou rapidinho sobre cada módulo, mas vejam quantos detalhes, quanta coisa foi pensada para cada módulo, os professores que foram pensados para cada módulo, a forma e a metodologia de sala de aula que é diferente, não é só uma aula expositiva, é sempre pensado para a prática. Então fica o convite, né? As aulas começam em fevereiro,
semipresencial, ou seja, aula online ao vivo, não é gravada, é online ao vivo, e aulas presenciais uma vez por mês. É só a gente se programar, cada um se programar para um final de semana por mês, a gente estudar. Eu convido você a fazer parte dessa pós em Prática Processual Civil junto com a gente aqui no IDA. Então, a gente espera vocês no IDA, no dia 16 de fevereiro, o início da nossa pós-graduação, nossa terceira turma em pós-graduação em Prática Processual Civil. O IDA aguarda vocês, as nossas matrículas estão abertas e podem ser feitas lá na Rua Pará, número 840, no Vieira Alves. Ou então entre em contato com a gente na rede social. Obrigado, viu? Tchau.